Oi, pessoal. Tava aqui meditando e veio um texto da palavra de Deus e eu quero conversar com você. Como é que você tá? Você tá bem? Então, muito prazer. Meu nome é Lídia Barros, Ministério Palavra da Vida. Mas vamos para esse texto da palavra de Deus. É lá em 1 Samuel. Às vezes, pessoal, a gente não sabe o que responder. A gente não sabe o que falar. Acontece com você também? Comigo, de alguns anos para cá, tem acontecido com muita frequência. Principalmente nesse tempo onde todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma resposta, todo mundo tem uma teoria. Às vezes a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que dizer. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso acontecer. A Bíblia fala sobre um garotinho chamado Samuel. A mãe dele não podia ter filhos. Foi bem difícil para Ana. E aí também já me faz lembrar que para algumas pessoas me parece que é sempre mais difícil. Você concorda? Acontece com você também? E para Ana foi assim, pessoal. Para Ana foi bem difícil. Ela tinha a rival, a segunda esposa do marido, que tinha filhos com muita facilidade. Mas para Ana não deu certo, não dava certo. E chegou um ponto que a conversa de Ana com Deus, olha que interessante, era só lágrimas, era chorar. Quem já passou sabe, né? Mas ainda bem que ela continuou conversando com Deus, ainda que em lágrimas. Quem sabe você tá assim também? Tá. Mas teve um dia, a Bíblia fala, que Ana, do lado de fora do templo, o marido dela trabalhando na igreja, e Ana tá no cantinho, chorando, falando com Deus. E o sacerdote, o profeta, passa e vê Ana com aquelas palavras, aquele jeito diferente, estranho. Ele não consegue perceber que Ana estava orando. Ele entende que ela estava alcoolizada. E as palavras dele para com ela são duras, sabe? Ele julga ela. Mas Ana, mesmo de alma ferida por esperar um milagre que há tantos anos não acontecia com ela não se deixou ofender pelas palavras do sacerdote, do profeta. Pelo contrário, educadamente, porque a dor não pode tirar a educação. Ana vai responder para ele que a oração dela é por conta de uma dor que ela tem no sentido do desejo, do sonho de ser mãe. O profeta revê as falas e abençoa Ana. Ana vai para casa e aquele dia é o dia da virada. Ana agora vai ficar grávida de Samuel. E aí é esse Samuel, esse filho que Ana tem, esse primogênito, que Ana vai fazer esse voto e vai falar para Deus que se Deus der um filho para ela, quando ele passar da época do desmame, ela iria deixar essa criança nos cuidados da casa de Deus, e ela faz isso.
E aí agora minha conversa é sobre Samuel. Samuel cresceu no templo. A Bíblia fala que a caminha de Samuel era de frente à arca. Ele era o cuidador da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas olha que interessante, ele não sabia ouvir a voz de Deus, identificar. Ele não sabia. O mentor dele estava ocupado com outras coisas mais importantes e não ensinou isso para o pequeno Samuel. Samuel não sabia ouvir e nem falar o que precisava. Mas um belo dia, eu até me emociono um pouco, porque Deus não vê como o ser humano vê, gente. Tá bom? Por isso que vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você confiar em Jesus. Não interessa o que fizeram. Não deixa a sua fé ser abalada por conta de circunstâncias, por mais terríveis que foram. Um dia comum, gente, um dia como qualquer outro dia, porque para Jesus fazer milagre, o dia é assim um dia comum. Não tem nada assim de uau, nossa, não. Não. Pode ser hoje, pode ser agora, que Deus pode te visitar. Porque a Bíblia fala que agora a presença de Deus visita esse menino. E Deus visita ele chamando ele pelo nome. Interessante, né? Outra hora a gente conversa sobre isso. Deus fala, Samuel, Samuel. O menino não sabia que era a voz de Deus. Ele não conhecia. E olha que ele era chamado por Deus, escolhido por Deus. Mas se não tiver quem ensina, né? Às vezes é tão mais fácil criticar, não é? Ah, porque não sabe falar, não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe. Mas pelo menos está fazendo alguma coisa, né? Pelo menos está fazendo alguma coisa boa. Pelo menos está cuidando da própria vida. Está tocando em frente. Errando? Tá. Mas está errando para acertar. Samuel não sabia ainda. Ele não sabia, assim, conversar com Deus. Ele não sabia que aquela voz, ele nem imaginou que aquela voz poderia ser a voz de Deus. Aí o pequeno Samuel vai até o sacerdote Eli para falar, olha, o senhor chamou? O sacerdote já cansado da vida, nem da fé que era Deus que estava falando com Samuel. O sacerdote manda o menino ir se deitar. Pela segunda vez isso acontece, Samuel vai lá, o sacerdote manda o menino deitar. Mas na terceira vez o sacerdote fala assim, ô Samuel, isso é a voz de Deus, meu filho, que está te chamando. Se te chamar de novo, Samuel, você vai responder assim. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Que você possa, mesmo em meio à sua pequenez, e não tem problema nenhum ser pequeno, mesmo em meio à sua fraqueza, e não tem problema nenhum ser fraco,
mesmo em meio às limitações, às dificuldades, à solidão, que você possa ouvir Deus pronunciar o seu nome. Ele pode fazer de diversas maneiras. Não precisa ficar esperando nada grande, nada poderoso. Deus, ele é sutil, muitas das vezes, na grande maioria, discreto. O Espírito de Deus é sereno, é tranquilo. Há um tempo para tudo. O tempo de Samuel começar a ouvir a voz de Deus chegou. Se fosse nos dias de hoje, né? Como assim, o menino? Quem é ele? De onde ele vem? Ainda bem que Deus não vê como o ser humano vê. Deus começa olhando para o coração. Como que está o seu coração? Às vezes, muitas das vezes, pessoal, nós somos falhos. Somos sim. Errantes. Prometemos para nós mesmos e não cumprimos. Quantas das vezes tem promessas tremendas sobre a sua vida. Mas já faz tanto tempo, Deus, faz tanto tempo. E você já nem consegue mais acreditar que elas possam se cumprir. Você já até saiu do campo da dúvida. Quem sabe agora você está no campo do esquece, deixa para lá. Nem vou mais tocar nesse assunto. É o campo da desistência? Não sei. Mas o que eu sei, eu quero deixar para você. É que Jesus não vai desistir de você porque você está pensando em desistir. Deus não vai deixar você porque você se deixou. Tá bom? Talvez você possa falar, mas eu não sei ouvir assim a voz de Deus. Eu não sei assim. Deus, será que Deus fala? Será que é verdade? Deus fala sim, fala ao seu coração. Deus pode falar através de uma canção, de uma palavra, de um texto da Bíblia, de uma mensagem como essa. Deus pode falar através da brisa, do silêncio. Deus pode falar através de você observar ao seu redor. Mas é imprescindível que você acalma a tua alma, tá bom? Calma. Calma, Samuel. Calma, tá tudo bem não saber. Tá tudo bem não entender. Tá bom? Tá tudo bem não ter respostas prontas. Tá tudo bem. Tá tudo bem responder de uma maneira tão simples para Deus, para Jesus nesse dia. Fala, Deus, porque eu sou teu servo e eu quero ouvir a tua voz. Você consegue dizer isso hoje? É uma boa oração para começar a aquietar a alma. Tá bom? Ah, tá difícil. Tudo bem. Dias melhores virão. Deus não te abandonou porque está difícil. Ah, mas eu não consigo, eu não dou conta.
Para de querer abraçar o mundo, de querer resolver tudo. Resolve uma coisa de cada vez e tenta resolver aquilo que você consegue. E se você não conseguir, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aprenda e continue aprendendo. Não importa a idade que se tenha. Deus sempre vai querer falar com você. Se você aquietar a sua alma, a sua mente, o seu espírito. Porque quando você aquieta, os questionamentos diminuem bastante. Os porquês diminuem bastante. A gente passa a aceitar com mais tranquilidade aquilo que a gente não consegue mudar. Quando aquieta a mente, a gente consegue ser mais agradecido, mais grato. E isso traz uma leveza que você não tem noção. Tá tudo bem se você não souber falar o que você precisa. Tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem se você não conseguir ser o que você gostaria. Só vença o hoje, tá? Só vença o hoje. E amanhã, Deus proverá, Samuel. Deus vai cuidar de você. Se você se permitir ser cuidado, se você se permitir ser cuidada. Já tem muita gente tentando cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar. Ele não erra. Tá bom? Eu senti de compartilhar essa palavra. Num tempo que tantos querem ser tanta coisa, todo mundo é grande, todo mundo tem resposta para tudo. Você não precisa ter resposta. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Às vezes a melhor resposta é um olhar. Às vezes a melhor resposta é se afastar. Às vezes a melhor resposta é sentar um pouco, ficar um pouco mais reservado. Às vezes a melhor resposta é dormir mais cedo, desligar a TV, desligar o celular. Aprender a se conhecer e desfrutar da sua companhia com Deus. E amanhã, Lídia? Amanhã é outro dia. O importante é o hoje e é o agora. Esteja presente na sua vida, você para com você agora. Aquieta sua alma. Deus vai falar com você quando a sua alma se aquietar. Você vai poder rever aonde errou. Dê oportunidades, dê novas oportunidades a si mesmo. Perdoa logo, perdoa rápido. Tá bom? Porque a falta de perdão adoece a alma e afeta o físico. Continue cultivando amigos. Samuel. Continue cultivando amizades. Nem todo mundo é igual. Você também é falho. Você também erra. Samuel tinha em Saul um querido, um amigo. Mas Saul só era amigo de si mesmo e olhe lá. Mostrando para nós que tudo bem
escolhas erradas. Nem Deus impede, mas Deus nos ensina através delas. Então segue em frente. E se você não tiver resposta, se você não souber o que falar, se você não saber ouvir, tudo bem. Aquieta a tua alma. Porque quando ela se aquietar, a probabilidade de Deus falar ao seu coração vai ser muito grande. Diga a Ele que você quer ouvir a voz dele. Da maneira que você não tenha dúvida que seja Deus, nosso bom Deus, nosso amado Jesus, o Espírito de Deus, falando ao seu coração. E você vai saber que é Ele. Porque a voz de Deus, ela não deixa dúvida. Um abraço, tá bom? Recebe um abraço hoje da sua irmã em Cristo. Eu. Fica com Deus. Põe um sorriso no rosto. Segue em frente. Vence o hoje, porque o amanhã está na mão de Deus.